Olá, turma! Vamos iniciar agora a nossa correção da atividade de biologia das turmas do primeiro ano A, B e C. Ok? Então vai ser uma revisãozinha dos principais conteúdos que a gente viu no primeiro semestre. São 6 questões que que eu vou mostrar qual é a forma correta de responder e explicar um pouco e revisar um pouco dos conteúdos que a gente já viu. Ok? Então vamos lá, para a correção da nossa atividade. A primeira questão ela vai falar o seguinte: quais são os 3 grandes grupos de carboidratos que existem? Né? Aqui a própria questão já fala. São 3 grandes grupos, né? Então, revisando aqui o que seria carboidratos. Carboidratos também chamados de glicídios. Na verdade, são glicídios que são chamados de carboidratos, né? São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São a principal fonte de energia para os seres vivos e estão presentes em diversos tipos de alimento. Então, o que é o carboidrato? Eles são moléculas orgânicas constituídas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e são crucial para a vida, né? Uma da principal, ou melhor dizendo, a principal fonte de energia, né, para o ser vivo. Então a resposta aqui que vocês deveriam colocar está na página 50 do livro de vocês, onde fala sobre a classificação dos glicídios, mas você também encontra no material estruturado que a gente fez para vocês, ok? Então a resposta vai ficar o seguinte: ó. Os glicídios podem ser classificados em 3 grupos, de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. São estes 3 grandes grupos aí, e eu quero que vocês leiam na página 50 cada um desses grupos aí, ok? Então a segunda questão: cite os 2 tipos de ácidos nucleicos existentes. Mas professor, o que é um ácido nucleico? Uma pequena revisãozinha aqui rápida. Os ácidos nucleicos são assim chamados por seu caráter ácido e por terem sido originalmente descobertos no núcleo das células no século XIX. Então eles têm esse nome justamente por essa característica ácida que eles têm, e eles são nucleicos porque eles foram encontrados, na verdade, no núcleo das células. Ok? Descobriu-se que eles constituem os genes, entidades responsáveis pela herança biológica. Então, se você é parecido com seu papai e com a sua mamãe, é justamente por conta desses 2 ácidos aí, ok? Então a resposta você pode encontrar na página 60, onde vai falar sobre ácidos nucleicos, mas é como eu falei, a gente preparou material para vocês com conteúdo resumido do livro. Então no material estruturado de vocês também vai ter a resposta, ok? Então há 2 tipos de ácidos nucleicos: o ácido desoxirribonucleico, né, esse nomezinho aí que até eu me enrolo, conhecido pela sigla DNA, bem mais simples da gente falar, né? E o ácido ribonucleico, conhecido pela sigla RNA. Então são esses 2 tipos de ácido aí que se encontram no núcleo da célula. Beleza? Não esqueça, DNA e RNA são os responsáveis por você parecer com sua mamãe e com seu papai, ok? Então a terceira questão, vamos lá. Ó. Dê exemplos de sais minerais que atuam na transmissão de impulsos em células nervosas. Mas na verdade o que são sais minerais? Né? São substâncias inorgânicas formadas por íons, muitos deles fundamentais para o bom funcionamento dos seres vivos. A falta de certos minerais pode afetar seriamente o metabolismo e até mesmo causar a morte. Né? Então, os sais minerais são importantíssimos para a nossa vida. Então, a resposta ele está pedindo 2 exemplos. Né? Tem na página 49, onde vai falar sobre sais minerais, mas vocês também encontram no material estruturado que a gente preparou para vocês. Né? Em ambiente aquoso, geralmente estão na forma de íons, como os íons de sódio e potássio, que atuam na transmissão de impulsos em células nervosas. Então, são esses 2 sais minerais aí que a gente pode dar como exemplo que atuam nessa transmissão, que é o sódio e o potássio. Beleza? A quarta questão em diante já vai falar sobre o outro capítulo. Né? Na verdade, a gente revisou 2 capítulos, né? Bases moleculares da vida e a descoberta das células. A partir da quarta questão é a descoberta das células. Beleza? Descreva o princípio da teoria celular apresentada por Mathias e Theodore em 1840. Mas, na verdade, o que seria essa teoria celular? Né? A gente sabe que essa teoria celular foi inventada, foi criada, foi proposta por esses 2 cientistas, né, em 1840, e ela parte por 2 princípios. Né? Então a resposta esperada para essa questão você pode encontrar no nosso material estruturado, está bem resumido, né?
Então ele diz o seguinte, ó, Matias e Theodore propuseram que todos os seres vivos são constituídos por unidades muito pequenas, as células, lançando a teoria celular, cujos princípios são 1. Todos os seres vivos são constituídos por células. E 2. Novas células são produzidas apenas por meio da divisão de células pré-existentes. Então, o que é que diz a teoria celular? Ele diz, basicamente, a ideia principal é que todo ser vivo é constituído por célula. Ah, professor, mas eu estudei que vírus não tem célula. E aí? Veja bem, a questão do vírus é uma discordância que tem entre os cientistas, né, sobre os estudiosos, que diz o seguinte, que algumas pessoas consideram o vírus como ser vivo e outras não. A gente sabe que eles não possuem célula, eles só têm um material genético, eles não têm célula. Isso é inquestionável, beleza? Mas você considerar eles como ser vivo ou não, já é uma questão que ainda vem sendo discutidas, porque é o seguinte, o vírus, inclusive vocês vão ver no segundo ano, a gente vai discutir muito sobre isso, o vírus ele basicamente só se reproduz, ele não se alimenta e não se movimenta, né? Então, por eles não ter essas características, algumas pessoas não consideram ele como ser vivo, mas outras pessoas, por conta que ele consegue se reproduzir, já consideram ele como ser vivo. Então tem uma discordância aí, eu sugiro que vocês pesquisem sobre o assunto, beleza? A quinta questão fala o seguinte, ela pede para você definir o que é a carioteca, né? O que é a carioteca? A carioteca é uma das partes, uma das estruturas que formam o núcleo, beleza? Então, o que é o núcleo? O núcleo é a estrutura celular presente nas células eucarióticas que contém o material genético, ou seja, contém o DNA e o RNA. E o mantém separado do citoplasma. Ela comanda a síntese de proteínas que ocorre no citoplasma e controla a atividade celular. E isso é a revisãozinha do que é um núcleo, beleza? Mas o que é a carioteca? Vocês podem encontrar no material estruturado. É o seguinte, a definição. Carioteca é a estrutura que delimita o núcleo e separa o seu conteúdo do citosol. Ela é formada por duas membranas justapostas com um espaço interno. A carioteca apresenta poros circundados por uma estrutura proteica que atua na seleção das substâncias que entram ou saem do núcleo. Beleza? Então essa aí é a definiçãozinha do que seria essa estrutura que faz parte do núcleo, a carioteca. E a sexta e última questão fala o seguinte: cite as duas principais funções da membrana plasmática e suas definições. Mas, professor, o que é membrana plasmática? Membrana plasmática é a que envolve toda a célula, isolando do meio externo, né? Então você tem a célula, por volta dela, né, o que envolve é o que a gente chama de membrana plasmática, ok? Qual é a funçãozinha dela? Tem no material estruturado, basicamente duas: reconhecimento e transporte de moléculas. Reconhecimento como assim? Ela reconhece as substâncias no meio extracelular, o que pode gerar uma resposta por parte da célula e alterar suas funções, ok? E o transporte de moléculas, ou seja, a passagem de moléculas pela membrana. Então ela tem essas duas funçõezinhas aí, que é de reconhecimento e de transporte de moléculas. Beleza? Para finalizar, eu gostaria de terminar essa pequena revisãozinha e essa correção da nossa atividade com a seguinte frase: vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Até a próxima.